Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós vamos estar continuando as lições na temática discipulado. Ser um discípulo. Então nós vamos, dentro do texto que nós vamos ler, vai nos exemplificar bastante isso. E nós vamos discorrer dentro desse texto de Marcos capítulo 2, a partir do 13, nós vamos ler até o 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem em suas Bíblias o texto, Marcos 2, 13 a 17. Diz assim a palavra de nosso Deus. O microfone está tirando meu óculos do lugar, ou eu tiro o óculos ou eu tiro o microfone. Vamos lá. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou a seguir. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez? Querido e amado Pai, mais uma vez nos prostramos diante da Tua santa e divina presença, para suplicar do Senhor a Tua bênção, Pai, nessa manhã, a Tua iluminação vinda do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, nessa manhã, discorrer acerca, Deus, desses versículos, Pai, desse assunto tão importante para a vida da Tua igreja, para a saúde espiritual da Tua igreja. Que o Senhor nos fale nessa manhã, usa o Teu servo agora, para que eu possa, Deus, ser somente um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos mais acerca, Deus, da obra do Senhor, do chamado que temos dentro, Deus, da obra do Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala nessa manhã aos nossos corações, tem misericórdia de nós, nos abençoe, e é em nome para a glória do Senhor que oramos. Amém. Irmãos, por mais que esteja cada dia mais fora de moda, a questão do voluntariado ainda é uma realidade. Tem uma pesquisa que diz que cerca de 80 milhões de brasileiros estão engajados em algum tipo de obra de voluntariado. E o voluntariado exatamente é uma pessoa que se propõe a fazer algo em que não há nenhum retorno para essa pessoa, financeiramente, no caso. Então, assim, um ideal de vida, uma atividade, algo que ele se propõe a fazer, que em prol de uma outra pessoa, em prol de uma entidade, em prol de uma organização. Se olharmos algumas organizações aí que têm essa atividade, tem Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, e aí vai, né? São entidades, órgãos internacionais que têm essa atividade de estar recolhendo pessoas com esse pensamento de voluntariar-se, de trabalhar em prol de alguma coisa, em prol de alguém, sem realmente ter algum retorno financeiro. Mas o discipulado, meus irmãos, o discípulo de Jesus não é um ato de voluntariado.
como até o tema do nosso estudo dessa noite, chamado. Então, assim, o voluntariado é algo importante, é algo digno, louvável, sim, mas o ser discípulo de Jesus não é um voluntariado. É isso que nós vamos ver nessa manhã, que o discípulo de Jesus, ele nunca espera, Jesus nunca espera que nós nos voluntariemos, mas Ele faz isso, Ele chama, Ele tem a incumbência de vir até aqueles a quem Ele quer, que faça a sua obra, e assim então, vá ao encontro dessas pessoas, né? E nós vemos que tem alguns temas, alguns títulos, algumas palavras que identificam, que a gente vê no nosso dia a dia, atribuída ao discípulo de Jesus. Cristão, protestante, você é protestante? Um outro que é muito usado, crente. Você é crente? Você é crente? Você é evangélico? São algumas palavras que identificam a pessoa que segue a Jesus, que nós vemos no nosso dia a dia. Mas, irmãos, Jesus, Ele não usa essas palavras, Ele usa aqueles que querem segui-lo como discípulos. E isso nós vemos lá em João 8:32, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, assim, é uma ordem à igreja, que nós façamos, então, discípulos em todas as nações. Quando nós olhamos lá em Mateus 28, o ide, um texto bem conhecido nosso, né, Mateus 28, 18 a 20, que diz lá, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, meus irmãos, o chamado ao discipulado é uma das mais altas honras e responsabilidade concedida a cada um de nós. Então, nós temos que olhar para essa realidade, para esse chamado, como uma honra, uma responsabilidade que é colocada sobre os meus ombros, sobre os seus ombros, que nós não poderíamos olhar como algo de menor responsabilidade, ou menosprezarmos esse chamado. E se hoje nós estamos aqui nessa manhã, cultuando a esse nosso Deus, fazendo a vontade do nosso Deus, atendendo a uma ordem, a algo que Deus quer de cada um de nós, nós aqui estamos nessa manhã, para aprendermos da sua palavra, para virmos à noite, para cultuarmos o nome de Deus. Isso é uma responsabilidade que cabe a cada um de nós como discípulos de Cristo. E nós temos que olhar para essa questão como algo gratificante, algo honroso, algo que vai nos trazer prazer, que vai nos trazer alegria. Por aqui estarmos essa manhã, o Vinícius até começou aqui falando assim, olha, é prazeroso, é uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, porque muitas pessoas depositam a sua alegria, o seu prazer, gastam o seu tempo em outras coisas, em específico, nesses dias, com algo que contradiz o comportamento de um cristão, de um discípulo de Cristo. E estava comentando até com o Carlinhos, vindo para cá, a gente começa a ver as figurinhas, né, as pessoas fantasiadas. Eu vi uma mulher que estava com a mão na cabeça, assim, dentro do ponto de ônibus ali, outros fantasiados de capetinha, não sei o quê, você não sabe se está chegando ou se está saindo, né, para as atividades carnavalescas. Então, assim, a gente tem que entender que o nosso tempo, nós como cristãos, temos que usar bem o nosso tempo dentro da obra do Senhor. Sim, temos as nossas atividades pessoais, particulares, familiares, com certeza, irmãos, todos nós temos
as nossas atividades, temos as nossas responsabilidades de trabalho e o que quer que seja, mas trazendo para o contexto espiritual, para a realidade do chamado que nós temos, é algo que nós temos que dispor o nosso tempo da melhor forma possível, com a maior alegria possível dentro do nosso coração, sabendo então que isso é um privilégio, isso é uma honra para cada um de nós, que Deus assim nos escolheu. Isso é o chamado assim que dentro do contexto da predestinação, que o pessoal tem muito medo de falar, né? Aos que os escolheu, os chamou, os predestinou, me ajuda, Carlinhos, e os glorificou. Foram essas três coisas, né? Chamou, escolheu e predestinou e glorificou lá no céu. Então, dentro dessa realidade que Deus tem para aqueles que fazem a sua obra, que foram escolhidos para estar aqui, para adorar, cultuar, fazer a obra do Senhor, é um privilégio, irmãos. É uma alegria que nós devemos ter e pensarmos dessa forma, nunca como um peso. Lá vai eu de novo, ir para a igreja, lá vai eu de novo. A igreja rumou essa aí de fazer evangelização na praça, esse sol quente, debaixo de chuva, e não sei o quê. Então, assim, é algo que nós temos que nos atentarmos e olharmos com uma visão espiritual, de entendermos que tudo que fizermos, além de ser prazeroso, alegria, e ser honroso para nós, é pouco, irmãos. Nós temos que entender que tudo que Cristo fez por nós é muito maior do que o que nós possamos fazer. O máximo que nós possamos fazer ainda é pouco, irmão. É isso que nós temos que ter em mente, porque muitas das vezes nós nos contentamos com muito pouco aqui, dentro da obra do Senhor. Nós às vezes nos contentamos em nos dispormos uma hora e pouco da nossa manhã, no domingo, para estarmos aqui. É maravilhoso, é importante, é necessário. Mais 1h30 no domingo à noite. E nos contentamos, e achando que o serviço do discípulo de Cristo se resume a essas duas atividades. Estarmos domingo de manhã, domingo à noite. E é muito mais que isso, irmãos. Vai muito mais além do que isso. O discipulado de Cristo vai exigir muito mais do que isso. Ou, olhando, eu entreguei meu dízimo, não preciso nem ir mais na igreja, vou no segundo domingo, já depositei meu dízimo lá, pronto, não preciso fazer mais nada. E às vezes temos essa mentalidade, achamos que o discipulado se resume a apenas algumas coisas, e é muito mais que isso. O chamado que nos é colocado nos ombros, como discípulos de Cristo, é muito mais do que isso, abrange muito mais coisas, irmãos. Então, às vezes, nós temos que sair da inércia, levantar e olhar o que precisa ser feito, o que a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa região precisa, dentro desse contexto de evangelizar, falar, mostrar Cristo, porque esse é um das maiores e principais obras do discípulo, é mostrar Cristo a outras pessoas. Mas quem? Irmãos, o nosso dia a dia é repleto de oportunidades, saindo para o trabalho, dentro do trabalho, claro que você tem suas obrigações, você não vai ficar suas 8 horas de trabalho ali, sentado com um colega seu de trabalho, não, mas às vezes você tem circunstâncias em que, às vezes você não precisa falar uma palavra, que você está demonstrando que você é um discípulo de Cristo, com o seu testemunho. Tem um ditado que fala que palavras, como é que é? Puxam pessoas, mas o testemunho arrasta.
Porque às vezes você fala, mas o seu testemunho não condiz com o verdadeiro discípulo. Então, assim, irmãos, o discipulado é uma honra, é um dever de cada um de nós, e que nós temos que ter na nossa consciência isso. John Stott, ele diz que a essência do discipulado é a obediência. Então, nós temos que entender também, então, assim, que o discipulado é algo que requer de nós uma submissão. Entendemos que nós estamos obedecendo a um chamado, a uma ordem vinda de Deus. E Dietrich Bonhoeffer, agora meu inglês foi top, vai mais profundo. Ele afirmou que Cristo chama alguém e ele pede que ele venha e morra para si, morra para os seus desejos, suas vontades próprias. E quando olhamos para os discípulos, nós vemos que a ação deles era morrer para a própria família. O que Levi fez aqui? Simplesmente, Cristo parou e olhou para ele estava lá dentro se cobrava, né, os impostos, olhou para ele, falou, vem. Deve ter só fechado a porta lá, fechou o livrinho lá dos impostos lá e seguiu. Os discípulos que estavam lá pescando, venham após mim que eu vos farei pescadores de homens. O que eles fizeram? Para dobrar as redes, largaram nos barcos. Então, é algo muito maior do que às vezes nós pensamos. Qual é o conceito de chamado? Aprendemos o conceito bíblico de chamado estudando 3 palavras do Novo Testamento: chamar, seguir, ir atrás. O chamar, a primeira é o verbo chamar, das palavras proskaleomai, que significa chamar para si, convocar, mandar vir. O discípulo então o discípulo é alguém que é chamado, ordenado a vir a Jesus. Também aplica ao chamado para uma função ou dever, uma espécie de nomeação, escolha, uma missão, irmãos, chamados para uma missão. Então, assim, o que é um chamado? É alguém que foi escolhido, foi separado para uma missão. Olha que palavra pesada, olha que palavra que tem um peso enorme de missão, irmãos. Missão. No sentido figurado, então, é usado como um convite para você aceitar a Cristo como seu Salvador. Assim, então, quando você o aceita como seu Salvador, automaticamente você se torna um discípulo, e aí as responsabilidades já recaem sobre os seus ombros nesse momento. Quando você assim aceita o chamado, se propõe então a ser um discípulo de Cristo, a segui-lo, aí as responsabilidades vêm. E você então tem que entender isso, que a igreja então, portanto, irmãos, é uma reunião daqueles que foram chamados por Deus para serem seus discípulos. Então hoje aqui, nós estamos aqui dentro da Igreja Presbiteriana Vida Nova. Todos nós somos então um conjunto de pessoas que todos tiveram o mesmo chamado. Todos nós tivemos a mesma responsabilidade. Deus não falou assim, olha, ô Cristiano, não, você não precisa não. Não, tá, ok, estou te chamando, mas não, você não precisa ser. Olha que você também não, você é esposa dele, não precisa não. Não precisa preocupar com isso não, tá? Não, irmãos, todos nós, a partir do momento que nós aceitamos, recebemos, somos chamados, já automaticamente recai sobre os nossos ombros, irmãos. Seguir, akalautel, num sentido geral, significa acompanhar alguém numa mesma estrada. Acompanhar alguém numa mesma estrada. O seguir Jesus é ir ao mesmo caminho que Cristo foi. Responsabilidade grande, irmãos. Você está trilhando o caminho que Cristo trilhou. O discípulo, então, resumindo, segue o caminho que Cristo está indo. Ir atrás
dentro dessa mesma realidade de seguir a Cristo, ir após Ele. Seguir atrás de alguém refere-se principalmente à pessoa que segue atrás de alguém que tem uma referência, alguém que vai ali te mostrando o caminho, e você vai indo. Vamos, Elton, vamos num lugar assim, assim, assim. Elton, não sei não. Não, pode me seguir. Aí nós vamos chegar lá, beleza, ótimo. Estou lembrando aqui de um fato. Uma vez nós fomos, saiu uma comitiva lá da igreja para ir na casa de alguém, que só uma pessoa que sabia. Ir para a casa dessa pessoa. Foi uns 3, 4 carros. E pegamos anel, rodoviário, não era pertinho não. E essa pessoa, parece que ela esqueceu que ela estava mostrando o caminho para as outras pessoas. Simplesmente foi. Sumiu. Aí eu parou mais uns 2 carros, você viu fulano? Não vou nem falar o nome dele aqui não. Não, aí foi embora aí tenta ligar, meu filho, onde é que você está? Você sumiu aí, você foi, que nós estamos tentando chegar lá, e aí nós tivemos que agir de artista, para nós chegamos mais de 1 hora depois lá no lugar. Vamos indo, eu acho que é por aqui, eu acho que é por aí, não é? Onde que é o bairro? Não é aqui não, é lá para o lado de Betim. E essa época, infelizmente, tinha, mas a gente não usava como usa hoje, né? Alguns anos atrás. Não complica não, José. Mas era uma época, alguns anos atrás, algumas décadas atrás. E ficamos todos perdidos. Então, Jesus, irmãos, ele tem essa ação. E ele não some para frente, assim como uma pessoa vai embora e larga nós a deriva, não. Sem saber para onde vamos, não. Então, o chamado de cada um de nós é seguir e ir atrás. E Cristo sabe muito bem dessa nossa dependência que temos dele, de termos que vê-lo aonde ele vai para que nós possamos seguir atrás. Então, essa é uma responsabilidade muito grande de nós e de estarmos com foco ali. Nós vemos então, irmãos, agora um exemplo grande dentro do texto que lemos, de um exemplo de chamado, de Levi aqui. Levi é Mateus, coletor de impostos, discípulo que foi chamado por Jesus. Então, de acordo com a Bíblia de estudo da herança reformada minha aqui, possivelmente foi Cristo quem deu o nome a Levi de Mateus. Então, assim, aí ele passou, então, depois que Cristo o chama, ele passou a se chamar Mateus. Agora, então, como assim Cristo já tinha feito com os discípulos, pescadores, Simão, Pedro, Tiago, João, ele, então, ao andar assim pela rua, passa em frente à coletoria, vê Levi, olha para ele e o chama. Vem após mim. E nós vemos então, meus irmãos, dentro desse contexto, desse chamado, nós vamos aprender algumas características deste chamado. Jesus é quem escolhe aquele que é chamado. A primeira característica, então, dentro desse contexto, da realidade do discípulo, que foi Cristo quem escolheu cada um de nós para estarmos aqui. E nós vemos isso dentro da realidade de João 15, 16. Nós até falamos desse texto já domingo passado. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Aquele texto, não fostes vós que escolhestes a mim? João 15, 16. João 15, 16. Aí, então assim, é a realidade de cada um de nós. Olha, muitas das vezes o homem, na sua arrogância, na sua petulância, eu vou seguir a Jesus. Vou dar uma moral para Jesus aí. Vou seguir Jesus. E João fala assim, olha, foi você que me escolheu, não. Eu escolhi a vós outros. Olha a realidade de Levi.
Se fosse olhar Levi ali naquele contexto, naquele momento ali, você acha que Carlinhos, Jesus passando lá, Levi ia fechar as portas lá e ia seguir Jesus? Dele, por ele, na vontade dele? Não, irmãos. Foi porque realmente Cristo o fez e o chamou. Partiu de Cristo essa atitude de chamá-lo. Então, a primeira característica que vemos dentro desse chamado aqui é que Deus, é Jesus Cristo quem escolhe a cada um de nós. E outra coisa, Jesus chama de forma pessoal, individual. Jesus não olhou para uma multidão, vem todo mundo. Levi, vem. E então ele chama pelo nome, individual. Rubens, o André. Você, André. Vem aí, traz sua família toda. Não, Ana Clara. É um chamado individual, pessoal, irmãos. Por isso que a responsabilidade é pessoal, individual, que nós temos que entender. Vocês são? Nós vamos olhar aqui para frente, o chamado é irresistível. A palavra diz que sim, que muitos, sim, a palavra é jogada para todos, mas o chamado é pessoal. Por que tem essa questão? Porque ninguém também vai chegar e falar diante de Deus, também tem um texto que fala assim, olha, eu não te conhecia, não, para não ter isso. Mas assim, entra uma realidade agora, da presciência, sabedoria de Deus, vontade de Deus, que às vezes foge a nossa, como falar, a nossa realidade, aquilo que nós achamos, que fala assim, mas se chamou, por que também não me chamou? Por que Cristo não chamou Beltrano? Que Beltrano uns está indo para o céu, uns está indo para o inferno. Isso é da presciência de Deus. A palavra nem é essa, não, irmãos. É porque... Porque, sabe por quê? Outra coisa. Lá no Éden, todo mundo, depois do casal lá, Adão e Eva ter pecado, o homem então já foi designado para a morte. Antes, o homem foi criado para ter vida eterna, né? Quando estava lá no Éden, comendo as duas árvores, uma do conhecimento no meio do... Não, comendo da árvore da vida, que aí ele tinha vida eterna. E aí quando ele comeu da árvore, que ele errou, pecou, desobedeceu, recebeu a punição sobre si, toda a geração recebeu a punição sobre si. Então vai para o inferno. Mas aí Deus, por sua infinita graça, amor, olhou para a humanidade e falou assim, mas eu vou salvar alguns aí. Aí nesse alguns, para a misericórdia de Deus, está eu, está você, está Jossane, e não os outros, porque todos os outros já tinham recebido a punição. A palavra de Deus que nós estávamos indo como ovelhas para o matadouro, o nosso destino era a morte. Mas aí você fala assim, mas Senhor, então por que o Senhor não quis salvar todo mundo depois da queda? Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Ele falou, não, todo mundo vai morrer. Mas então, se nós já tínhamos um destino, e Deus assim o quis tomar para si e nos dar essa graça, é para demonstrar o amor de Deus. Aí está a graça, porque era um presente que nós não merecíamos, que é o favor imerecido. Ninguém merecia. Eu não merecia estar aqui, você não merecia estar aqui, mas Deus assim o quis. Aí você vai perguntar, mas por que eu? Por que ele não? Por que ela não? Porque às vezes o meu marido não? Porque a minha esposa não? E eu sim. Eu não ouvi, Lucas. Então, então assim, é algo que você
não está nas nossas mãos o definirmos, e não está na nossa competência arguirmos Deus e falar: Senhor, o Senhor tem que salvar meu marido também. Até o querer que sai de nós vem de Deus. Eu já vou te passar, Cristiano. Então, até essa vontade de ir a Cristo vem de Deus. O que eu falei com o Carlinhos, que agora nós falamos de Levi. Levi, na hora que Cristo chamou ele ia querer ali dele mesmo, eu de mim mesmo. O que às vezes nós queremos? As coisas erradas. Eu de mim mesmo ia querer estar fazendo coisas erradas, está no mundo, mas Deus, através da sua graça, chegou até mim, que aí até esse querer de estar aqui, de cultuar a Deus, isso veio de Deus, Conceição. O homem natural, o homem por si mesmo, não tem essa vontade, de nós não partiríamos essa vontade de ir até Cristo. Por mais que isso foge a nossa... Aí, porque quando você fala assim, talvez você coloca alguma autoridade sobre mim, como se eu teria alguma controle sobre algo que não está sobre o meu controle. Essa definição, se eu gosto, mais uma vez repetindo, se eu estou aqui é porque Cristo o quis, e se Ele me quis e não quis o outro, isso está dentro do contexto que não cabe a mim e a você sabermos, e cabe nós aceitarmos, porque nós não sabemos quem são os que são escolhidos, que já foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Então, assim, por mais que isso também, a gente fala assim, mas se já tem aqueles que são escolhidos desde antes da fundação do mundo, por que eu tenho que pregar? Porque eu não sei quem os são. Eu não sei quem são. Então, eu vou falar para todo mundo. Eu vou falar para todo mundo. E aqueles que já estão escritos lá no livro da vida, o nome está lá escrito no livro da vida, na hora que o chamado chegar para ele, ele vai o aceitar. Chamou todo mundo. Nós temos que falar para todo mundo, por isso que nós vamos chamar todo mundo. O que está no nome lá, escrito no livro da vida, foi para todos. Sim, nos evangelhos tem um momento lá que Jesus fala com os discípulos: vocês vão sair, vão pregar, eu não sei onde está o texto, para todo mundo. Você entra na cidade, vai falando para todo mundo. O pessoal não quis aceitar. O que Jesus fala? Você sai da cidade, bate seus pés, larga a poeira para trás. O meu chamado de discipulado eu fiz. Eu fui e falei que o que nós temos que fazer é atender o chamado e falar. Vamos falar para todo mundo. Obrigado, Cristiano. Então, eu também não estava entendendo o fim da meada. Isso. Então, assim, por isso que nós temos que falar para A, B, para o João, para a Maria, para o José, porque eu não sei quem é. Só um minutinho. Igual pode ser no último momento ali da vida da pessoa. Você aceita Jesus? Eu aceito. Eu já tive umas 2 experiências de passar por momentos maravilhosos como esse, de estar falando para pessoas ali. E ele aceitou Jesus ali no último suspiro. O ladrão lá na cruz, né, vinha com a vida promíscua desde aquele momento ali. Tinha 2 lá na cruz, tinha 2. O outro não. O outro viu a mesma realidade do que o outro. Um aceitou. Jesus falou: o que é? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro estava lá só blasfemando. Deixa eu passar a palavra para a Beth primeiro. Só passando, falando, no mínimo, soltando vários palavrões. Tira nós daqui, você não é o Cristo, você não pode... E o outro falou: tem misericórdia de mim também, eu queria estar com você hoje no paraíso. E Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso.
que é o próximo ponto, que esse chamado é um chamado irresistível. Para aqueles que, vamos dizer, a palavra foi lançada, a analogia da água do Elton, aquele que já estava predeterminado, escolhido por Deus, quando assim o receber, vai o aceitar de uma forma que ele não poderá resistir. E aí nós vemos então, por que então, irmãos, que nós somos chamados para ser discípulos, para revelar o amor de Deus? Porque Deus quer revelar o seu amor através de nós, quer nos usar para demonstrar à humanidade o seu grande amor, mesmo nós não merecendo, mesmo o Zé lá não merecendo, o Antônio merecendo, nós vamos falar: Zé, o Antônio, vocês não merecem, mas Deus me designou como discípulo dele para dizer a vocês que Deus é amoroso. Então assim, por que nós somos chamados? Porque Deus quer que nós demonstremos o seu amor ao outro, e disseminemos, espalhemos, falemos desse grande amor, porque Deus quer nos usar para isso. Por quê? Porque Deus quer que nós experimentemos uma relação pessoal com Deus. Porque quando nós aceitamos, assumimos esse compromisso de sermos discípulos, o que vai acontecer? Nosso relacionamento com Deus vai ficar mais íntimo. Então, por que nós somos chamados? Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento mais íntimo com Ele, mais estreito, para conhecê-lo. Como que vamos falar de algo que não conhecemos? Eu tenho que te falar de alguém aqui, Jesus. Mas quem é Jesus? Você tem que conhecer. Como que você vai falar, mostrar e fazer com que aquela pessoa venha entender de quem que você está falando, se você não conhece, se você não tem um relacionamento íntimo e pessoal com essa pessoa? Por isso que Deus quer que nós sejamos seus discípulos. O relacionamento, trazendo para a analogia da água, com certeza Isabel sabe de coisas do Elton que eu não sei, apesar de nós termos um relacionamento de irmão, de convívio. Com certeza Isabel sabe de coisas por causa do relacionamento íntimo que ela tem com o Elton, e assim vai. Agora, por quê? Como nós então teremos, irmãos? Nós temos que buscar esse relacionamento íntimo com Deus, nós temos que buscar conhecermos mais daquele a quem nós estamos seguindo, para aprender e refletir sobre os seus ensinamentos. Então, ou seja, como que nós vamos aprender de Cristo? É buscando entender aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Jesus Cristo deixou, os seus ensinamentos aqui na terra, o que os evangelhos nos traz, o que a palavra de Deus nos traz, e nós então partimos para esse entendimento, irmãos, para cumprir essa grande missão. Ou seja, nós colocamos aqui, olha, nós estamos fazendo parte de uma grande missão, né, Conceição? Tem muita gente que precisa ouvir, que nós não sabemos quem vai ser os alcançados. É uma grande missão, irmãos. A palavra de Deus fala assim, olha, comissão. E nós então temos que fazer parte dessa realidade que Cristo quer de nós, entendermos que nós precisamos, como eu já tinha dito, ir além, fazer mais do que eu estou fazendo, eu tenho que fazer mais, me dedicar mais, como esse discípulo de Cristo. E fazendo isso, nós vamos crescer em santidade. O discípulo também é chamado ao crescimento espiritual e santificação, irmãos. Porque o inimigo de nossas almas, ele vai tentar impedir que isso seja feito. Pregar o evangelho, de nós como discípulos formarmos mais discípulos, sermos discipuladores, o inimigo vai levantar barreiras. E se nós não estivermos ali com essa intimidade com Deus, não estivermos ali
buscando cada dia mais essa vida de santidade na presença de Deus, as investidas do inimigo vai derrubar a gente. Que as setas do inimigo, irmão, estão sendo jogadas toda hora para cima da gente. Se nós resolvemos, não, agora eu vou ter uma vida mais íntima com Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu quero pregar o evangelho, eu quero, quando eu tiver uma oportunidade, eu quero falar, não, Jesus te ama. Mas quem é Jesus? Jesus é o Salvador da sua vida. Eu quero falar com autoridade. Eu quero ter essa autoridade diante dos homens de trazer essa palavra. E Deus falou assim, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Deus, e tereis autoridade. E tem um texto que fala que tereis autoridade até para pisar em serpentes e cobras. Uma vez eu fui perguntado, mas como é esse negócio aí? Quer dizer que quando Deus chega, o Espírito Santo de Deus desce sobre a sua vida, você pode pegar uma serpente aí pela mão, e eu falei, não, cara, nem sei não, você é doido. E foi lá no serviço, um dia lá o rapaz me perguntou, eu falei assim, não, o contexto não é esse, sabe, você vai ter autoridade para se defrontar com o inimigo, e falar assim, sai fora, aqui, Deus está comigo, Deus está na minha frente, está me defendendo. Essa autoridade é a autoridade para pregar o evangelho, que quando o inimigo se levantar contra você, você vai estar com intimidade com Deus, com a vida de santidade, que o inimigo vai chegar e não vai fazer nada, porque você está sob a autoridade de Cristo, autoridade para sair e pregar. E quando nós sairmos para pregar, para falar, para formarmos discípulos, o inimigo vai querer fazer o contrário. O inimigo vai se levantar sobre as nossas vidas. E para glorificar a Deus. Irmãos, então quando nós recebemos o chamado, aceitamos o chamado do discipulado, para fazer a obra, para pregar o evangelho, Cristo está sendo glorificado através das nossas vidas, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, olha que atividade que você está fazendo, e que Cristo está sendo glorificado, irmãos. A glorificação de Deus. Olha o que está lá em João 15. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim então sereis meus discípulos. João 15, 8. Quando pregamos a palavra de Deus, quando assumimos essa responsabilidade como verdadeiros discípulos, Cristo está sendo glorificado. Glorificar a Deus significa viver de maneira que nossas ações, palavras, pensamentos exaltem o nome dEle. Quando demonstrarmos o caráter de Cristo e cumprirmos sua missão, estamos proclamando a glória de Deus ao mundo. Irmãos, concluindo, para nós partirmos para aquele momento em que nós respondemos as 3 perguntas, aquele momento didático interessante que essa apostila nos remete para estarmos fixando melhor aquilo que nós discorremos nessa manhã. Irmão, você não deseja ser um discípulo de Jesus? Seguir a Jesus é viver um novo e fascinante projeto de vida, é caminhar com Deus, é aprender diariamente de Jesus, é ser habitado e guiado pelo Espírito Santo. O chamado para ser discípulo é uma expressão de amor, de graça de Deus em nossas vidas. Ele nos convida a experimentar um relacionamento íntimo com Ele, aprender seus ensinamentos, cumprir sua missão, crescer em santidade e glorificar o seu nome. Cada uma dessas razões destaca o privilégio e responsabilidade de seguir a Jesus. Então, irmãos, a igreja não é uma ONG que reúne voluntários por uma causa social. A igreja não é uma empresa que contrata funcionários para uma atividade produtiva qualquer. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, que foram eleitos, chamados por Deus, de forma irresistível, para uma missão eterna. Ser discípulo é ser um aluno da escola de Jesus Cristo. E que possamos responder a esse chamado, com dedicação, alegria, permitindo que nossa vida reflita
a transformação que só Cristo pode realizar. E assim seremos verdadeiros discípulos, comprometidos em viver para a glória de Cristo e o demonstrar do amor de Deus a todos.